Você sabe qual é a relação que tem entre o chuveiro, o disjuntor e o fio? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Não é simplesmente comprar um chuveiro, chegar na sua casa e instalar e ficar tudo normal. Precisa ter uma relação entre o chuveiro, o disjuntor e o fio. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam, dê o seu joinha e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento desses canais. Precisa ter uma relação positiva entre fio, disjuntor e chuveiro. Eu gostaria de deixar claro que essa informação que eu estou dando aqui é uma informação básica, porque para se dimensionar carga em uma instalação elétrica, precisa de bem mais informação do que simplesmente dividir potência por tensão. Essa é uma ideia básica. Uma vez que você tiver essa ideia básica na cabeça, você vai saber que não é tão simples igual muita gente anda pensando e fazendo. Eu tenho aqui um chuveiro de 6.800 watts. Se eu pegar essa potência e dividir por 220, vai me dar um disjuntor aproximado de 30 amperes. Então o fabricante aqui sugere aqui, 32 amperes. Eu tenho aqui um disjuntor de 32 amperes. O fabricante sugere aqui um fio de 4 milímetros quadrado. Só que se essa divisão já está dando 32 amperes, significa que esse 4 milímetros que chega a 28 amperes já está 4 amperes a menor. Esse valor aqui é o mínimo sugerido pelo fabricante do chuveiro. Esse é o mínimo. Por quê? Porque de repente você não vai usar o seu chuveiro sempre na maior potência. Você vai estar usando aqui, fria, morna, quente. Ou morna e quente, e dificilmente você usa lá na potência máxima. Mas o ideal aqui seria um fio 6 milímetros, igual eu tenho aqui na apresentação. O fio 6 milímetros suporta até 36 amperes. Então estaria, o disjuntor está 2 aproximadamente maior do que o cálculo, a divisão aqui, e o fio já está aqui 6 amperes a maior, isso considerando o máximo de temperatura. Ao visitar meus canais do YouTube, eu peço por gentileza, dê um joinha, faça comentários e compartilhe para os seus amigos. Porque quando as pessoas entram no canal, não faz um comentário e nem dá um joinha, o YouTube entende que aquele vídeo não é tão importante assim para ficar divulgando. Quanto mais pessoas acessar, dar joinha, comentar e compartilhar, mais o YouTube começa a entender a importância desses vídeos. Sempre que puder, dê um joinha, faça comentários e dê sugestões. Como eu falei no início do vídeo, isso aqui é uma ideia básica para se dimensionar a carga de uma instalação. Tem que levar em consideração, muitas vezes, 5 ou 6 dados diferentes, Distância da carga para o quadro geral, distância do padrão elétrico de entrada para o quadro geral, distância em que o fio vai percorrer, no que o fio vai ser passado, se é aéreo, se é subterrâneo, se é dentro do eletroduto, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma ideia básica, e a conclusão principal que eu quero chegar com isso é dizer que eu não posso usar um chuveiro que pede um disjuntor de 32 amperes, chegar aqui e colocar um disjuntor de 15 amperes. E também não posso pegar um chuveiro que pede um disjuntor de 32 amperes e usar aqui um fio que suporta no máximo 21 amperes, como eu tenho observado em instalações, pessoas usando chuveiro com fio 2,5 milímetros quadrados.
Quando você não segue, né, o dimensionamento de carga e o cálculo de demanda correto, você simplesmente começa a ter problema no chuveiro. O chuveiro começa a ter variações, começa a queimar a resistência, começa a queimar o fio quando ele é muito fino, começa a desarmar o disjuntor, inclusive a queimar o disjuntor. E é por isso que essa ideia precisa ficar bem fixa na cabeça de vocês. O fio precisa ter uma relação com o disjuntor e os dois precisam ter uma relação com o chuveiro. De igual para maior, nunca para menor. Igual eu falei, essa divisão aqui ó, dá 30 amperes alguma coisa. O fabricante colocou a maior para 32. Eu estou aqui com um disjuntor de 32, mas dependendo da instalação, quando eu faço, se o fabricante permitir, tiver, né, na sequência de disjuntores dele, eu coloco um disjuntor de 40 amperes e um fio aqui 10 milímetros quadrado. Isso quando eu faço a instalação por completa. Eu faço isso por um simples fator que eu tenho observado. Hoje a pessoa está aqui com um chuveiro de 6.800, amanhã a pessoa vai querer trocar por um de 7.800, até um de 8.000, que eu já vi a pessoa pegar um de 5.000 e trocar da noite para o dia por um de 8.000. Só que a instalação dela tinha sido feita a menor para o chuveiro de 5.000. Agora você imagina, eu chego numa instalação que foi tudo dimensionada para um chuveiro de 5.000 e joga ali um chuveiro de 8.000. Foi de imediato. Disjuntores desarmando e o cliente, sem saber do que estava acontecendo, foi lá e pediu para alguém trocar o disjuntor. O cara foi lá e colocou um disjuntor muito alto e começou a queimar o fio. Quando começou a queimar o fio, aí o disjuntor voltou, mesmo sendo um disjuntor muito acima do permitido, ele começou a desarmar por causa do aquecimento do fio. O fio ficava em brasa dentro da tubulação elétrica do cliente. Contrate sempre profissionais qualificados. O profissional qualificado, ao dimensionar a carga para você, ele vai dar essa tolerância a maior. Aqui a divisão dá 30, ele vai lá no fabricante do disjuntor que ele pretende comprar e ver qual é o mais próximo de 30 que tem. É 32? Vamos pôr 32. É 35? Vamos pôr 35. Ou então vamos pôr 40, pensando que o cliente amanhã pode trocar o disjuntor queira trocar o chuveiro, né, por um chuveiro com potência maior. O fio a mesma coisa. Eu não vou usar um fio 2,5 num chuveiro de 6.800 watts de potência, quando o mínimo aqui sugerido pelo fabricante aqui, ó, é 4 milímetros quadrados. Então você vai usar um de 6, beleza, você está dentro da margem, você está acima da margem, né? 6 amperes acima da margem. Se de repente você colocar o 10 milímetros quadrado, que é 36 amperes, aí já vai ficar bem melhor ainda, considerando que amanhã ou depois esse cliente vai querer trocar o chuveiro por um chuveiro com mais potência. Visitem os meus canais no YouTube, dê um joinha, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.